Olá a todas e todos, é uma grande satisfação estar aqui apresentando o trabalho Comunicação Assíncrona na Educação à Distância, Participação nos Fóruns. Esse é um trabalho de conclusão de curso, apresentado para obtenção de título de especialista em formação didático-pedagógica para cursos na modalidade à distância. Então, os discentes envolvidos sou eu, Alan Barbosa, a Dejanira Marquezin, Suelen Paiva, Tiago Esper e Viviane Silva, e nós fomos orientados pela professora doutora Célia Maria Haas, vinculada à Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Passar a palavra, então, para a Suelen. Olá a todos e todas. Bom, a educação à distância, ela tem alcançado alunos com poucos recursos e com dificuldades de acesso à educação superior presencial, sejam eles os diversos motivos. Um estudo mostra que, em 2017, 21,2% dos 8,3 milhões de estudantes de graduação no Brasil, eles estavam matriculados no curso à distância. Então, na educação à distância, são utilizadas ferramentas de ensino que são divididas entre assíncronas e síncronas. Sendo as atividades assíncronas, quando o aluno ele tem acesso e acessa as atividades de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a organização do seu estudo, e as atividades síncronas que acontecem, que o aluno interage com os sujeitos em tempo real. Então, as atividades, a ação, ela acontece ao vivo. Então, dentro dos conjuntos de ferramentas assíncronas, nós temos os fóruns de discussão, que é o objeto central de estudo da nossa pesquisa, do nosso estudo e investigação. Então, quanto ao fórum didático, ele pode atender diferentes objetivos, podendo ser destinado à apresentação dos cursistas, às dúvidas ou à discussão dos conteúdos. Então, os objetivos, ele varia de acordo com a utilização, com a forma que o fórum está inserido dentro dos cursos e dentro da disciplina. Então, quanto à sua obrigatoriedade de participação ou não, o tutor ele oferece a recomendação para os participantes escreverem suas mensagens e define a obrigatoriedade ou não da sua participação. Então, também, assim como os objetivos, varia de acordo com a intenção do fórum didático dentro do curso e dentro da disciplina. Então, os fóruns, eles se constituem em espaços para discussão, debate e troca entre os sujeitos que estão matriculados em determinado curso. Com isso, o ideal seria uma interação articulada entre os sujeitos. Mas nós observamos que isso não acontece, de fato, dentro dos cursos investigados. Então, quanto a essas diferentes formas de interação nos fóruns, nós temos a primeira, que seria sem interação e articulação, que seriam as mensagens isoladas e sem direcionamento. O segundo, uma interação sem articulação, que seria uma discussão vinculada ao mesmo enunciado e sem articulação entre as mensagens, dentro do questionário inicial. Então, não tem relação entre as mensagens postadas pelos alunos com a mensagem inicial. E o terceiro seria com interação e articulação, que seria uma discussão de todas as mensagens, entre as postagens e os comentários dos alunos nessa mensagem e nessa discussão inicial. Então, nós constatamos de modo empírico uma baixa participação nos fóruns de discussão investigados, e com isso nós tivemos o objetivo da nossa pesquisa. Então, nessa pesquisa, nós buscamos levantar os dados concretos sobre a participação desses alunos nos fóruns de discussão e discutir as possíveis razões para esse fato. Então, nós temos como objetivo de pesquisa aprimorar a ferramenta e o seu uso dentro do cotidiano da Univesp. Além disso, dentro desse objetivo, nós temos as questões norteadoras, que seriam: por que o aluno na educação à distância, eles subutilizam os fóruns de discussão como recurso para a aprendizagem e o aprimoramento dos conhecimentos? E como os fóruns estão contribuindo para a aprendizagem desses estudantes? Então, derivam dessas questões norteadoras a identificação dos fatores limitantes para a participação dos alunos e os fatores que favorecem a participação dos mesmos. Então, nós estamos dentro desse cenário dos fatores limitantes e os fatores que favorecem a participação dos alunos nos fóruns de discussão. Com base nesses objetivos, qual metodologia utilizamos? Então, nosso estudo se encaixa aí no formato de survey atitudinal, que consiste aí na aplicação de um questionário padronizado em larga escala. Esse questionário foi feito de forma online, não assistida, com a ferramenta Google Formulários.
O objetivo da ferramenta foi coletar dados para apurar atitudes de alunos de EAD, atitudes e crenças em relação à ferramenta Fórum de Discussão. Foi aplicado em 2 momentos, além do momento do piloto, né, que foi antes de maio. Então, foram esses 2 momentos, maio e agosto de 2020. O questionário consistia tanto de perguntas abertas quanto de fechadas, sendo que as fechadas seguiam a formatação da escala Likert, que você tem assertivas, afirmações, o aluno manifesta o grau de concordância em relação a esta afirmação, como exemplo lá embaixo no slide. Então, variava do 1, discordo fortemente, até o 5, concordo fortemente, além da opção não sei opinar, caso o aluno não queira opinar ou não tenha entendido a assertiva. Nesse formato, tiveram 2 questionários possíveis, né? Um pensado no aluno que não participa dos fóruns e outro do aluno que participa regularmente dos fóruns de discussão. Sendo que no questionário dos alunos que não participam, totalizou 20 questões fechadas e 3 abertas, e no questionário dos que participam, totalizaram 16 questões fechadas e 3 abertas. Isso é importante, pois toda análise e discussão vai se basear em destrinchar esses 2 perfis, alunos que participam e os que não participam. Caso tenha interesse em acessar o questionário em PDF, tem aqui o QR Code. Procedimento de análise, então, coletamos os dados, agora vamos analisar. As questões fechadas, procedemos com análise fatorial exploratória, a AFE, que busca descrever o conjunto original de variáveis por meio da criação de um número menor, as quais chamamos de fatores, que vai explicar uma parte significativa do questionário. Temos também alguns testes estatísticos buscando ver a adequabilidade da amostra para a análise fatorial, por exemplo, o KMO, né, e o teste de esfericidade de Bartlett, e a medida de consistência interna alfa de Cronbach. Mais detalhes podem ser encontrados no nosso artigo. O software utilizado foi o RStudio, software gratuito, cuja linguagem se baseia no programa R. E análise das questões abertas, procedemos à categorização. Então, lemos exaustivamente as respostas abertas, buscamos elementos e aspectos comuns, criamos as categorias, quantificamos a frequência das respostas que ocorrem em cada categoria e triangulamos, por fim, esses dados da categorização com os fatores resultantes da AFE. Os nossos resultados. O tamanho da nossa amostra, 2.151 alunos receberam os questionários. Desses, 131 responderam. Nós tivemos, então, uma taxa de resposta de 6,1% dos questionários enviados. Analisando as respostas fechadas, né, nós tivemos 74 estudantes que responderam que participam dos fóruns. Esses 74 estudantes apontaram para a gente 2 categorias para análise. A primeira é a participação ativa nos fóruns como um recurso que contribui para a aprendizagem, entendendo essa importância. E uma segunda categoria que traz a importância do aspecto interacionista dos fóruns, entendendo o fórum como um dos poucos momentos em que os alunos podem interagir no curso à distância. Ainda analisando as respostas fechadas, nós tivemos 57 estudantes que responderam que não participam dos fóruns. Essas respostas geraram 4 categorias de análise. A ausência nesses fóruns por falta de motivação, são estudantes que não se veem motivados em participar dos fóruns por uma série de motivos. Estudantes que apontam que o fórum precisa receber melhorias para facilitar a participação, alunos que disseram que não frequentam os fóruns por conta da timidez e insegurança, e a ausência nos fóruns por conta da falta de tempo, característica do perfil do aluno trabalhador que está na educação à distância. Por fim, nós tivemos a análise das respostas abertas, das respostas dissertativas, que geraram 6 categorias de análise, que a Viviane depois vai poder aprofundar. Também tivemos 59 trechos de respostas que não acrescentaram informações aos dados quantitativos que a gente já apresentou. E 6 trechos de respostas que trazem elogios e comentários com relação ao Univesp. As 6 categorias geradas pelas respostas abertas, 3 delas se destacam, que é a participação ativa
nos fóruns como um recurso que contribui para a aprendizagem, a importância do fórum como um elemento para a interação e o fórum como uma ferramenta importante que pode receber melhorias e ampliar a sua participação. E 3 categorias menores, que se referem à ausência por falta de tempo, à timidez e à insegurança e à falta de motivação. Nas discussões, né, nós trouxemos uma reflexão sobre a importância dos fóruns, né? A primeira delas é que nós compreendemos que esse é um espaço interativo, né, na aprendizagem dos estudantes da educação à distância, e por isso esse espaço ele não pode ser colocado apenas como uma ferramenta sem que haja a interação, né? Que seria a construção colaborativa do conhecimento, ou seja, que esse espaço possa promover o diálogo, a troca de ideias, as dúvidas e as perguntas que os alunos tenham ao longo das disciplinas ou dos projetos integradores. Para isso, o papel fundamental, né, didático do fórum é a relação dos alunos professor-conhecimento. Esse processo dessa interação, né, o mediador, que é o facilitador, ele tem também uma importância muito grande dentro dos fóruns, porque é ele que vai estar mediando as atividades, verificando a participação dos alunos, a qualidade das participações e também tirando as dúvidas necessárias. E sobre os fóruns, como a Dejanira já antecipou, né, nos gráficos que ela trouxe, a gente teve, então, o perfil dos alunos que não participaram e os alunos que participaram, né? Na análise dos dados dos alunos que não participaram, a triangulação dos dados se deu a partir das perguntas abertas, né? E a partir disso nós tivemos, então, os 3 perfis, o perfil da timidez e insegurança, da falta de tempo e da falta de motivação. A timidez e insegurança, né, os alunos, eles responderam muito que eles até leem os fóruns, mas eles não se colocam em evidência, porque eles têm medo de colocar suas ideias em jogo, né? E nesse caso, então, eles sugerem, e nós analisamos também, que é muito importante a formação do facilitador nesse processo para contribuir para que esse aluno avance, né? E ele possa, então, participar dos fóruns com mais segurança. A falta de tempo está relacionada principalmente ao trabalho, né? Não quer dizer que os alunos não têm interesse no fórum, né? É diferente do caso terceiro, por exemplo, da falta de motivação, no qual os alunos não têm interesse e também não contribuíram, né, junto do nosso questionário com propostas para que o fórum melhore, né, as suas atividades, mas no caso da falta de tempo, os alunos, eles alegam que falta tempo por conta das demandas do dia a dia, principalmente relacionado ao trabalho. Então, por conta disso, eles têm que escolher entre realizar as atividades do curso no fórum ou realizar as atividades obrigatórias, né? Com isso, eles acabam não tendo tanta participação no fórum, né? Muitas das vezes não conseguem participar. E os que participam, na triangulação dos dados, nós tivemos, então, as perguntas fechadas e abertas, né? A triangulação dessas informações, que nos trouxeram, então, os perfis de valorização do fórum como ferramenta de aprendizagem e os que valorizam o aspecto colaborativo. No primeiro caso, né, os estudantes eles participam do fórum independente da mediação. Eles entendem que o fórum é muito importante para a construção do conhecimento e, por isso, eles utilizam, né, esse espaço, inclusive com respostas com mais qualidade, né, com questões que possam ajudá-los a avançar no processo de aprendizagem. No segundo caso, né, eles não estão preocupados muito com a qualidade das respostas que eles trazem para o fórum, mas sim na possibilidade de trocar ideias com os alunos, né, com os demais alunos, colegas do curso. E, no segundo caso, eles valorizam muito a importância do autor, né, da disciplina, que é o professor autor, e também dos facilitadores que trabalham junto da mediação desse conhecimento, né? Eles compreendem que quanto mais há a participação dos facilitadores, mais há também a participação deles nos fóruns. Dentre tudo que a gente analisou, né, a gente consegue concluir que esses estudantes, primeiramente, não conseguem reconhecer a importância dos fóruns para a sua formação, né? Por quê? Dentro dessas perguntas abertas e dessas perguntas fechadas, né, a gente conseguiu ter, então, os estudantes que não participam dos fóruns e os que participam dos fóruns, e aí, dentre esses estudantes que participam dos fóruns, nós pudemos traçar, então, 2 subperfis.
E dos que não participam dos fóruns, nós pudemos traçar uma média de 3 subperfis. Esse número 3 de subperfis, sobre os 2 subperfis dos que participam, eles vão mostrar que a gente tem uma variedade negativa predominante, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem mais fatores negativos que a gente vai ter que olhar para corrigir, né, com relação ao uso do fórum, do que fatores positivos para manter com relação ao uso do fórum, né? Então, o que a gente pretende olhar, ou sugere olhar, para que se possa fazer correções de atitudes com relação aos fóruns? No próximo slide, eu mostro que a gente tem, dentro desses fatores negativos, problemas na qualidade de interação ocasionadas por ausência de intervenções claras dos facilitadores, estudantes que não participam dos fóruns por timidez e a falta de motivação para a participação nos fóruns. Esses 3 fatores negativos que apareceram ao longo aí do nosso trabalho, eles têm relação direta com os facilitadores, né? Com a atuação dos facilitadores ou com a necessidade de suporte maior desses facilitadores. Então, repensar um pouquinho no papel do facilitador para com o uso do fórum e repensar um pouquinho na formação do facilitador é importante nesse momento. Não numa questão de retirar o facilitador de cena ou de retirar o fórum de cena, e sim readequar para as realidades que estão sendo apontadas, né? Então, essa é uma das nossas sugestões, né? A principal sugestão desse trabalho, né? Que a gente pare para olhar um pouco nesse papel e nessa formação do facilitador, de como ela está sendo feito hoje, para se adequar para um amanhã melhor. Bom, é isso. As nossas referências bibliográficas, elas estão todas no nosso artigo, né? E a gente gostaria de agradecer. Ficam aqui os nossos contatos pessoais, né? O contato do Alan, da Janira, da Suelen, o meu e o da Viviane. Obrigado a todas e todos. Um bom dia.